Deserto é lugar de passagem. Eu não sei, quem sabe o que você está passando nessa noite. Quem sabe você está passando por um deserto, está à espera de algo e parece que talvez não vá acontecer. Talvez muitos devem estar perguntando: Senhor, até quando? O porquê de tudo isso? O porquê que eu sofro tanto? Ou por que tantas lutas? Mas eu te digo nessa noite: o deserto não dura para sempre. Porque o deserto é lugar de passagem, é lugar de processo, é onde o Senhor quer trabalhar. E eu tenho certeza que Deus tem promessas na vida de cada um de nós. E Ele cumpre promessas nas nossas vidas. Basta nós continuar firme, crendo, não duvidar e não murmurar, porque o Senhor trabalha, amém? Abra suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho de quando Jesus tira o povo da escravidão e coloca no deserto para trabalhar com aquele povo. E o Senhor cumpre as suas promessas na vida deles, amém? Aleluia, bendito é teu nome, Senhor. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Aleluias. E diz assim, ó, todos acharam? Aleluia. É o segundo livro da Bíblia, irmã Helena. Lá no início. Bem no início, o segundo livro. Aleluia. Bem? Uma coisa, peça ajuda pro seu irmão do lado aí. Aleluia. Disse ainda o Senhor: certamente vi a prisão do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conhecendo-lhe o sofrimento. Por isso decidi vir derivá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra boa, ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também veja a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Venha agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, filho de Israel, do Egito. Ali é Deus falando com Moisés, que depois de 430 anos de escravidão, o Senhor ouve o clamor deles e promete que vai tirar eles da escravidão. Vá um pouquinho mais à frente, no capítulo 13, versículo 17. Aleluia. Que é onde o Senhor já tinha me dado a palavra, mas Ele me trouxe lá para nós poder entender um pouquinho do que o Senhor começou a fazer com aquele povo. Um pouquinho mais à frente, versículo 13, capítulo 17. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto mais perto, pois disse: para porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra ao torneio ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e alimentados. Subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia esse feito os filhos de Israel juramento sobremente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levarei convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acompanharam-se então entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Aleluia. Pode tomar teu assento. Aquele povo estava em escravidão por 430 anos. Mas ali, o Senhor ouve o clamor daquele povo, né? Porque estava em escravidão. E ali manda Moisés para usar Moisés para tirar aquele povo da escravidão. Só que aqui a gente vê que tendo, né, eles passado, conseguindo se livrar do Egito, o Senhor leva eles pelo caminho. Não pelo caminho talvez mais perto, mas pelo deserto. Que aqui diz: tendo o Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto mais perto,
deserto, porque dizia: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, porque Ele não queria que o povo visse a guerra e voltasse ao lugar onde eles estavam de escravidão, porque o Senhor tinha algo maior para eles. E aí Ele acaba levando ele pelo deserto, e o Senhor faz a promessa. Só que ali no deserto eles começam a caminhar, eles começam a prosseguir. Só que o Senhor pode fazer um milagre, cumprir sua promessa em apenas uma palavra. Basta uma palavra do Senhor e Ele pode mudar a situação. Tanto que a gente vê lá nas promessas, quando Jesus veio, quantas curas Ele fez com apenas uma palavra, né? Vai, a tua fé te curou. Com apenas uma palavra Ele curou. E com Deus não é diferente. Com apenas uma palavra Ele criou o mundo, Ele criou as coisas, e apenas uma palavra Ele pode mudar a situação. Só que Ele precisava trabalhar na vida daquele povo. Aquele povo precisava ser forjado, precisava ser trabalhado para algo que o Senhor tinha maior. E assim não é diferente nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes o Senhor nos dá promessas. O Senhor nos promete que vai nos tirar de lugares, que Ele vai nos transformar, que Ele vai fazer um milagre, que Ele vai curar. E Ele faz, irmãos. Só que muitas vezes nós vamos passar pelo processo, nós vamos passar pelo deserto, porque simplesmente se o Senhor chegar e nos dar algo, sim, nós muitas vezes passar pelo trabalho, pelo processo, talvez na primeira pedra que nós achar, no primeiro obstáculo, nós vamos acabar colocando fora, porque nós somos seres humanos, irmãos. E algo que eu sempre ouvia falar, algo assim, porque o que vem fácil, vai fácil. Então o Senhor muitas vezes quer nos preparar, Ele quer trabalhar nas nossas vidas, porque a gente vai saber o valor. Então, como o pastor mesmo estava falando, muitas vezes a nossa caminhada, na nossa jornada, não vai ser só flores, não vai ser só alegria. Nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por desertos, como aquele povo precisou passar. Mas é onde o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas, onde Ele vai trabalhar no nosso eu, no nosso interior, nos preparando para aquilo que o Senhor ainda tem nas nossas vidas. Só que muitas vezes a gente acaba, quando vindo a luta, quando vindo a dificuldade, em vez de nós continuarmos firmes, muitas vezes nós começamos a questionar, nós começamos a murmurar. A palavra diz que eu fui pesquisar do povo para chegar até a terra prometida, irmãos, seria aproximadamente 440 quilômetros. Só que aquele povo acabou passando 40 anos no deserto, por muitas vezes duvidar, ser desobediente, murmurar. Mesmo o Senhor provando para eles que estava com eles, ele continuava murmurando. Logo no começo nós vamos ver ali que logo que eles vão saindo, eles se deparam com o faraó vindo atrás deles, e ali eles já começaram a temer. Ali eles já começaram a dizer: saímos do Egito para morrer aqui. E quando eles viram o Mar Vermelho na sua frente, mais eles temeram. Nós saímos daquela terra e agora vamos morrer aqui. Mas tudo é projeto do Senhor, tudo é plano do Senhor, porque Ele queria ir preparando aquele povo. Mas em todos os momentos, o Senhor, mesmo ele murmurando, mesmo ele muitas vezes duvidando, o Senhor estava ali com eles, né? E ali, um pouquinho mais à frente, o capítulo 10, ele nos diz assim, ó: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ali o Senhor pelejou por eles mais uma vez. Foi quando Ele abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar. E aquele povo continuou, mas mesmo eles continuando, muitas vezes eles continuaram questionando, reclamavam porque não tinha comida. O Senhor mandou maná dos céus. Reclamaram porque não tinham carne. Eles queriam carne, eles queriam algo, e eles mandou cordodices para eles. E ali, aquele povo, mesmo tendo seu alimento todos os dias, aquele povo continuava murmurando, continuava muitas vezes duvidando do Senhor.
Eles queriam água. O Senhor tornou águas amargas em doce para aquele povo. E mais adiante é o poder do Senhor. Vai nos falar também que chegou um momento que eles não tinham água. E o Senhor usou Moisés para bater numa rocha. E da rocha ele fez brotar água. E mesmo assim, aquele povo continuava murmurando. Aquele povo continuava reclamando. Mas mesmo assim, o Senhor continuava com eles. E por isso, irmãos, eles levaram 40 anos naquele deserto. Um povo que talvez, eu fui pesquisada, mais ou menos uns 440 quilômetros, foi que levariam 40 dias. Pouco mais, talvez, para tentar se adaptar. Mas levaram 40 anos pela sua murmuração. E quantas vezes nós não somos assim também? O Senhor nos promete algo e a gente fica animado. Ai, eu vou viver tal promessa. O Senhor disse que vai cumprir isso na minha vida. Mas aí começa a vir as lutas, começa a vir a dificuldade. Muitas vezes começamos a enfrentar batalhas e falamos, clamamos, e o Senhor fica em silêncio. Quantas vezes não é assim? Quantas vezes enfrentamos lutas, muitas vezes doença na família, e nós estamos lá clamando, mas o Senhor está trabalhando. Só que Ele quer ver como nós vamos agir. Ele quer nos preparar para algo maior. Mas muitas vezes acabamos duvidando. Eu sou prova viva disso. O Senhor sempre me leva a palavra para falar algo sobre o que Ele faz na minha vida, sobre experiências que a gente vai viver. Quantas vezes eu estava em deserto e dizia: Senhor, até quando? Até quando essa situação? O porquê de tanta luta? Por que tanta dificuldade? E muitas vezes o Senhor dizia: continua, porque eu estou contigo. Continua, porque a promessa vai se cumprir. E muitas vezes eu continuava buscando, eu continuava adorando, eu continuava crendo. Mas quando eu olhava, parecia mais distante eu estava. E o Senhor, mas como? Eu estou te buscando, eu estou ali. E muitas vezes o Senhor dizia: enquanto tu estiver reclamando mais longe da tua promessa, tu vai continuar. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Quando muitas vezes nós estamos lá, em vez de estar nos buscando, está nos fortalecendo, estamos reclamando, estamos murmurando. Quantas vezes nós nos colocamos na presença do Senhor: Senhor, faz a obra, quebra o vaso, faz tudo novo. E o Senhor começa a trabalhar e a gente começa a reclamar. E aí muitas vezes nós vamos nos afastando daquilo. Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, tem um tempo determinado. Mas muitas vezes nós acabamos dando mais tempo pela nossa murmuração. Muitas vezes olhamos o irmão recebendo a bênção, o irmão, a família do irmão sendo curada, e dizemos: Senhor, e eu? Só aí nós afastamos muito mais. Muitas vezes de nós nos alegrar, nós ficamos entristecidos porque vimos acontecendo na casa do vizinho ou na casa do nosso irmão, e na nossas vidas não está acontecendo. Mas é o Senhor trabalhando. Muitas vezes Ele vai nos colocar nesse deserto para nos moldar, para nos capacitar, para nos fazer confiar no Senhor, que Ele é Deus que provê, Ele é Deus que nos fortalece. Por mais muitas vezes nós olhamos a dificuldade, olhamos, pode estar até apocando ali, mas o Senhor é ali. O Senhor trabalhou na minha vida muito durante o deserto. Muitas vezes ali no aperto eu dizia: Senhor, está terminando, Senhor. E o Senhor dizia: confia, porque eu vou prover. Continua buscando, porque eu estou contigo. No momento certo vai acontecer. E quando a gente vai trabalhando, deixando o Senhor trabalhar, buscando na intimidade, buscando no joelho, buscando o Senhor: eu quero viver as tuas promessas. Eu não quero mais ser aquela pessoa que reclama, daquela pessoa que murmura, mas eu quero viver as tuas promessas. E nós começamos a usar o cenário, a situação, para não reclamar, mas dizer: Senhor, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? O que eu preciso aprender aqui? Porque essa luta se achegou, porque algo maior o Senhor tem.
É assim que nós vamos aprendendo. É assim que nós vamos multiplicando a nossa fé e aprendendo a confiar. Porque assim como Deus proveu para aquele povo, Ele mandou maná, Ele mandou gordice, Ele fazia água brotar da rocha para aquele povo. Assim não é diferente na nossa vida. Nós estamos até passando por dificuldade, por necessidade, mas o Senhor provê. Podemos até estar passando pela luta, pela doença, mas mesmo ali o Senhor está provendo. Nós temos testemunhos. Nós temos testemunho aqui dentro que quantos irmãos estavam passando por situação de luta, com doença. Muitos talvez não estavam nem trabalhando, mas mesmo assim o Senhor estava provendo. O Senhor estava cuidando. Mas quando nós aprendemos a confiar que o Senhor está no controle e que Ele está trabalhando para algo maior na minha vida e na sua vida. Quem sabe nessa noite você esteja passando por alguma dificuldade, por algo na tua vida. Eu não sei pelo que você está passando. Quem sabe você está até pensando em desistir, ou quem sabe você recebeu uma promessa, algo do Senhor e parece que não acontece, mas continua confiando, porque o Senhor não é homem para mentir. Quando Ele promete algo, Ele cumpre. E tenha certeza que o Senhor vai cumprir na tua vida no momento certo. Mas não seja como aquele povo que está murmurando, que muitas vezes está duvidando do Senhor. Mesmo o Senhor estando trabalhando ali, aquele povo continuava murmurando. Que não viemos ser como esse povo, murmuradores, sempre duvidando. Hoje o Senhor abençoa, nós estamos alegres. Amanhã, quem sabe, a porta não se abre e já reclamamos: Senhor, porque o Senhor não proveu? Ou por que a porta não se abriu? Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Muitas vezes o não do Senhor é livramento para nossas vidas. É porque o Senhor tem algo maior lá na frente. Mas muitas vezes quando batemos numa porta e ela não se abre, ou recebemos o não, a primeira coisa é duvidar ou questionar: Senhor, por que o Senhor não abriu a porta? Ou por que não aconteceu? Mas não era o momento, não era aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque muitas vezes nós queremos os nossos planos, nós queremos a nossa vontade, mas não é a nossa vontade, não é os nossos planos, mas é os planos do Senhor. E eles são perfeitos. Ele tem um plano para cada um de nós. E quando nós realmente nos colocamos na presença do Senhor e diz: Senhor, faz a tua vontade, Ele vai fazer a vontade dele nas nossas vidas, não a nossa. Então muitas vezes, se for preciso, o Senhor vai tirar de caminhos, vai tirar de ciclos de amizade, vai tirar de lugares, porque o plano do Senhor é maior nas nossas vidas. O plano que o Senhor tem é maior, e muitas vezes o lugar onde nós estamos, o ciclo de amizade, quem sabe até o trabalho, não é um lugar para nós. E muitas vezes, se for preciso, o Senhor vai tirar. Se o Senhor precisar fechar a porta, Ele vai fechar, porque Ele tem algo maior para cada um de nós. Mas que viemos aprender que o todo não, ou porta fechada, não é porque o Senhor não quer, mas é que o Senhor tem algo maior. Que viemos aprender que nada acontece por acaso nas nossas vidas. Nada é em vão, tudo tem um propósito, porque o Senhor quer trabalhar. Quem sabe está doendo hoje, está machucando hoje, mas amanhã nós vamos entender que era o plano do Senhor. Era o plano do Senhor ter coisas maiores na nossa vida. Aquele povo talvez não compreendia o porquê, talvez, tanta situação, mas eles olhavam somente para o momento. Talvez ele esqueceu da promessa que o Senhor fez lá atrás, que Ele guiaria eles, que Ele iria com eles por onde eles fossem, né? O Senhor nunca se apartou deles, mas quem sabe eles se apartavam do Senhor. O Senhor sempre estava ali, mas eles acabavam se apartando. Quantas vezes não é assim conosco? O Senhor continua ali, o Senhor continua pronto, mas muitas vezes somos nós que nos apartamos, nos afastamos, deixamos a intimidade, deixamos a busca muitas vezes de lado, porque é difícil muitas vezes na dificuldade e na luta. Eu sei por experiência quantas vezes
Eu sempre testemunho aqui quantas vezes eu subia aqui em cima para louvar, sem força. Muitas vezes eu nem adorava, nem irmã Patrícia, eu só chorava. Mas eu continuava ali, Senhor, continua me fortalecendo. E eu sei muitas vezes que é difícil quando vem a luta, mas nós temos que continuar firme. E é na intimidade, é na busca diária que o Senhor vai nos fortalecer. É na busca que Ele vai nos capacitar. Por mais que esteja difícil, Ele vai continuar nos fortalecendo. Nós podemos achar que estamos sem força, mas é onde o Senhor se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza que Ele se aperfeiçoa em nossas vidas. Então eu digo para você nessa noite, meu irmão, o deserto é lugar de passagem. O deserto é onde o Senhor quer trabalhar na tua vida. Quem sabe você está vivendo um cenário dizendo: este é o meu lugar. Não te conforma com o cenário que você está vivendo, porque o Senhor tem algo maior. E quando nós tomamos uma posição e dizemos: Senhor, eu não quero mais esse deserto, eu não quero mais viver isso que eu estou vivendo, eu quero viver as tuas promessas, o Senhor começa a fazer. Mas muitas vezes vai depender de nós nos colocar na presença do Senhor. Nós também começar a buscar e fechar aquilo que precisa ser fechado, deixar aquilo que precisa ser deixado e realmente permitir que o Senhor faça nas nossas vidas. Alguns dias atrás, o Senhor ficou falando muito desde o primeiro dia que o pastor Paulo, eu nem sei se ele é pastor, o irmão Paulo esteve pregando aqui, e ele testemunhou algo. E um dia da campanha eu acabei entregando os irmãos e eles estavam na parada e o Senhor me disse assim: volta e dá carona para eles. E eu voltei e dei carona para o irmão Paulo. Irmãos, como eu digo, nada acontece por acaso nas nossas vidas, nada é em vão. E daqui para lá nós fomos conversando, irmãos, e eu contei certa situação para eles e eles começaram a falar e a testemunhar. E ele já tinha comentado algo aqui, que ele tinha tomado posição sobre algo na vida dele. E a partir daquele dia, o Senhor, eu não aceito mais essa situação que eu estou vivendo. Eu não aceito mais viver em ciclos, viver sempre na mesma. Porque eu sei que muitas vezes eu duvidava, muitas vezes eu não via demora e não cria. Eu, Senhor, mas eu quero começar a acreditar nas tuas promessas realmente. Me ensina a confiar realmente na tua palavra, porque eu quero viver as tuas promessas. Assim como o Senhor, prometeu aquele povo e ele entrou na terra prometida, não entraram todos, entraram apenas Josué e Caleb e a nova geração, porque a maioria que saiu do deserto não entrou, porque pela dúvida, por não crerem. Então, daquele povo que saiu do deserto,